Eu quero empreender, eu preciso ter uma faculdade? Olá, eu sou Matheus Ramos e nesse vídeo eu vou falar o que é que eu acredito ser necessário para se tornar um empreendedor de sucesso. Antes disso, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu me formei em veterinária, tá? E depois, logo em seguida, eu fiz uma faculdade de administração. Inclusive aqui atrás, desse lado aqui, esse prédio que você está vendo é o prédio de Ciências Sociais Aplicadas, o CCSA, e foi onde eu estudei 4 anos para me formar em administração, na Universidade Federal de Pernambuco. Então vou falar quais são as minhas impressões sobre um curso de nível superior no Brasil e se você deve ou não fazer um curso de administração ou de negócios para se tornar um empreendedor. Bom, o primeiro problema que eu acredito que os jovens têm no Brasil hoje é que eles precisam escolher a faculdade logo muito cedo. Então, a minha primeira faculdade que eu escolhi foi a faculdade de Medicina Veterinária. E eu estava muito jovem ainda para fazer aquela escolha. E o que aconteceu foi que quando eu cheguei no 5º período, eu sabia que eu não queria mais terminar aquela faculdade. Mas aí, com a pressão da família e a indecisão, ainda a imaturidade, e aí eu escolhi terminar a faculdade. E na realidade hoje eu sei que foi um erro meu terminar aquela faculdade, já que eu sabia já que não era o meu caminho, mas enfim, eu não estava amadurecido para tomar aquela decisão brusca de deixar uma faculdade na metade. Depois disso, eu prestei vestibular de novo para administração de empresas, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, passei e fiz 4 anos para conseguir o meu diploma. Quais são as minhas impressões hoje sobre uma faculdade de administração, uma faculdade de negócios no Brasil? O que a gente aprende aqui na faculdade ainda é muito teórico. Os professores ainda têm uma carreira muito teórica, pelo menos nas universidades públicas do Brasil, isso em geral acontece porque eu já pesquisei com outros colegas. E o que acontece é que fica um gap muito grande, fica uma distância muito grande entre o que está, de fato, sendo aplicado nas empresas, no mundo dos negócios, no empreendedorismo, e o que está sendo explicado na faculdade. Então, na faculdade você tem muita aula de como surgiu a administração, qual foi o processo evolutivo da administração, e poucas são as cadeiras, né, as disciplinas, que de fato vão para a prática. Isso por quê? Porque os professores são professores acadêmicos, eles dedicaram a carreira de estudo acadêmico, de pesquisa e nessa área. Mas não é o caso do empreendedor. O que o empreendedor precisa é de uma visão prática. Ele precisa do mínimo necessário para ele construir a empresa dele com sucesso. Então não adianta ele saber toda a teoria da administração, não adianta ele saber quais são as vertentes, se ele não sabe na prática o que é que ele pode aplicar. E na minha opinião, não vale a pena você fazer uma faculdade se você quer ser empreendedor. Na minha opinião, vale muito mais a pena você fazer um intercâmbio, você ver uma cultura diferente, você aprender inglês. Aprender inglês, para mim, é muito mais importante do que você fazer uma faculdade. Então, se torne fluente no inglês, tá? Isso, para mim, é muito mais importante. Na minha vida como empreendedor, hoje 80% do conteúdo que eu consumo é em inglês. Isso por quê? Porque a língua inglesa é uma língua muito difundida e, de fato, alguns países da língua inglesa, como os Estados Unidos, estão na frente na questão de negócios, na questão de empreendedorismo. Então eu fico imaginando, poxa, como é que seria a minha vida se eu não soubesse inglês? É provável que estaria muito atrasado. Então eu trabalho hoje em dia basicamente empreendendo pela internet e 80% do conteúdo que eu consumo é em inglês. Então se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse começar de novo, claro, tendo a cabeça que eu tenho hoje, tendo a segurança que eu tenho hoje, eu não faria mais uma faculdade. Tá? Eu sei que às vezes é difícil, principalmente se você ainda depende dos seus pais, dos seus familiares, você tomar uma decisão tão difícil assim. Tá? Mas se eu fosse voltar, após terminar o colégio, eu iria passar pelo menos 6 meses fazendo intercâmbio nos Estados Unidos ou algum outro país de língua inglesa para poder me aprimorar no inglês, vivenciar uma nova experiência, pegar algumas ideias do que está funcionando, do que está acontecendo e aí empreender no Brasil. Esse é o meu recado, espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, qual foi o caminho que você tomou e o que é que você pensa desse assunto. Um forte abraço e até mais.